Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Física. A aula de hoje, o tema vai ser Unidades Base do Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, para começar, eu gostaria de falar um pouco de quais são as grandezas fundamentais do sistema, tá? O nome e o símbolo. A partir dessas 7 grandezas, a gente deriva todas as outras, tá bom? Então, vamos começar aqui. Comprimento, tá? É uma das grandezas fundamentais, a gente mede em metro e o símbolo vai ser o M minúsculo. A massa, a gente mede em quilograma e o símbolo vai ser kg. Tempo, a gente mede em segundo e o símbolo vai ser o S. Temperatura termodinâmica, a gente mede em Kelvin e o símbolo vai ser K, maiúsculo, tá? Quantidade de matéria, a gente escreve em mol e o símbolo também é mol, só que dessa vez com M minúsculo. Intensidade da corrente elétrica, a gente mede em ampere e o símbolo é a letra A maiúscula. Intensidade luminosa, a gente mede em candela e o símbolo é CD, tá bom? Minúsculo. Agora, eu gostaria de dar alguns exemplos de como a gente não pode escrever, tá? No dia a dia, eu já peguei várias vezes em que isso aconteceu. Vamos supor que a gente marque o encontro às 8 horas da manhã. A gente não pode escrever assim, tá? 8 horas. É simplesmente 8H de hora. Outro exemplo. Vamos supor que eu vou comprar agora 3 metros de fio, tá bom? É errado escrever 3MTS. É simplesmente 3M. Agora, vamos supor que eu vou ao mercado e eu quero comprar 4 quilos de carne, 4 quilogramas. É errado escrever KGR, é simplesmente 4 quilos. Um exemplo agora envolvendo segundos. Vamos supor aqui que eu vou descrever o tempo em 5 segundos. É errado escrever dessa forma, tá bom? A gente escreve simplesmente 5S. Agora, temperatura termodinâmica. A gente não pode escrever 20 graus Kelvin, tá? Não tem esse símbolozinho de grau. É simplesmente 20 Kelvin, 20K, tá bom? Quando for grau Celsius e grau Fahrenheit, aí sim a gente pode colocar o símbolozinho. O outro exemplo é corrente elétrica, né? O nosso aparelho aqui tem a corrente elétrica de 10 amperes, vamos supor. É errado escrever 10 AMP, 10 amp, tá bom? É simplesmente 10A, 10 amperes. Agora, na sequência, eu vou falar um pouquinho das unidades derivadas do sistema internacional, tá bom? Então, vamos começar deduzindo algumas aqui. A gente vai estudar mais adiante que a força resultante, a segunda lei de Newton, ela é massa vezes a aceleração. A aceleração, ela também é uma unidade derivada do sistema internacional e a gente mede em metros por segundo ao quadrado. E a massa, como a gente viu anteriormente, a gente mede em quilos, quilograma. Então, a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. A força resultante vai ser igual ao quilo, né, que é a massa, vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma metro por segundo ao quadrado, a gente chama de Newton, tá bom? E o Newton a gente pode substituir simplesmente pela letra N maiúscula. Outro exemplo aqui. A aceleração de um corpo, a gente já viu no ensino médio, que é a velocidade dividida pelo tempo, certo? Velocidade também é uma unidade derivada, né? A gente mede em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, resolvendo essa fraçãozinha, a gente chega que a aceleração ela é igual a metros por segundo ao quadrado. Enfim, tem várias outras, tá? Nessa próxima tela, eu vou mostrar para vocês algumas das unidades derivadas. Então, como a gente citou anteriormente, a gente tem a velocidade, a gente usa o símbolo V, a unidade derivada é metro por segundo e o símbolo matemático M/S. Área, a gente pode usar o símbolo A, tá? A unidade derivada é metro quadrado e o símbolo M elevado ao quadrado, elevado a 2, tá? Esse símbolozinho, esse chapeuzinho, significa que a letra M está sendo elevada ao número 2, nesse outro caso elevado ao número 3, e pode ser também elevado a uma outra letra, tá bom? Então, aí já fica uma dica. O volume, a gente pode usar, na maioria dos casos, a letra V maiúscula,
A gente mede, né, a unidade derivada é metro cúbico e o símbolo m elevado a 3, m elevado ao cubo. A pressão a gente mede em Pascal, a unidade derivada seria o Newton por metro quadrado e o símbolo matemático seria N/m², tá bom? Campo magnético, a gente usa a letra H, a gente mede ampere por metro e o símbolo matemático seria A/m. Frequência, a gente usa a letra F, a gente mede em Hertz, tá bom? E símbolo matemático poderia ser 1/S. Trabalho, a gente usa a letra W, a gente mede em Joule e o símbolo matemático seria m² elevado ao quadrado vezes quilo sobre segundo ao quadrado, tá bom? Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre os múltiplos e submúltiplos. A gente vai usar bastante isso aqui na física para descrever várias medidas, tá bom? Então, vamos começar aqui. Toda vez que a gente sempre vai usar a base 10 aqui, tá? Em comum para todos os números aqui. Então, vamos lá. Sempre que a gente vê o número 10 elevado a menos 12, a gente vai chamar isso aqui de pico. E a gente pode usar o P minúsculo para descrever essa unidade aqui, tá bom? O 10 elevado a menos 9 é o nano, e a gente usa a letra N minúsculo. 10 elevado a menos 6 é o micro, a gente usa uma letra grega chamada mi, tá bom? 10 elevado a menos 3 é o mili, a gente vai usar a letra M, tudo minúsculo, tá, pessoal? 10 elevado a menos 2 é o cent, a gente vai usar a letra C. 10 elevado a menos 1 é o décimo, a gente vai usar a letra D. 10 elevado a 1, aqui agora já mudou, agora é positivo os números, aqui era negativo. 10 elevado a 1 é o deca, o símbolo vai ser DA. 10 elevado ao quadrado é o hecta, tá bom? A gente vai usar a letra H. 10 elevado ao cubo, a terceira, é o quilo, a gente usa a letra K, tudo minúsculo, tá? Agora, 10 elevado a 6, a sexta, é o mega, a gente usa a letra M maiúscula. 10 elevado a nona é o giga, e a gente usa a letra G maiúscula. E 10 elevado a 12ª, a gente chama de tera, e o símbolo vai ser T maiúsculo, ok? Então, só para contextualizar, a gente pode falar em termos de metro, por exemplo. Então, seria picômetro ou picômetro, nanômetro, micrômetro, milímetro, centímetro, decímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, tá bom? E assim vai. A gente poderia falar também em termos de tempo. Então, em segundos, por exemplo, então ficaria nanosegundos, microsegundos, milissegundos e por aí vai. Então, agora, eu quero mostrar alguns exemplos de como que a gente vai usar isso aqui na física. Então, vamos supor que eu tenho uma frequência de 800.000 Hz. Esse número é bastante grande, é muito grande. Então, a gente pode reescrever ele assim, ó, 800 vezes 1000 Hz. Concordam? O 1000, a gente viu aqui que é igual a 10 à terceira, né? Então, 10 à terceira significa 1000. Então, a gente pode escrever assim, ó, se a gente for resolver aquela potência ali de base 10 elevado à terceira, é a mesma coisa que multiplicar por 1000, tá? Então, 10 à terceira Hertz. Já ficou melhor, já ficou menos coisa para escrever. E, se eu quiser usar a letra, eu não preciso colocar o número, então a gente usa o prefixo. Então, ficaria 800 kHz, tá bom? Ficou ainda menor a nossa escrita. Bacana, né? A gente pode simplificar os dados dessa forma. Outro exemplo, vou pegar um número aqui muito grande agora. 900, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 12 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bacana. Número muito grande. A gente pode reescrever esse número simplesmente substituindo esse tanto de zero aqui por 900 vezes 10 elevado a 12. Tá? Vamos supor que sejam bytes. Né? O pessoal da programação, da computação gosta bastante de números assim, né? Bytes. O 10 elevado a 12ª, a gente chama que é tera, né? Então, a gente pode simplesmente escrever dessa forma aqui, ó, 900 terabytes. Bacana? Então, eu fico por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu!